Qual a diferença entre a PLV, alergia à proteína do leite de vaca, e intolerância à lactose? Algumas pessoas confundem porque muitas não têm informação. Algumas acham que a PLV é a mesma coisa que intolerância à lactose, não tem nada a ver, né? Então, assim, tem alguns produtos que vêm escritos zero lactose, é importante você verificar o que está escrito nos ingredientes, né? Não só confiar de zero lactose, tá? Mas a lactose é o quê? A intolerância à lactose é o açúcar do leite. A PLV tem a ver com proteína, então o leite ele tem três proteínas. O corpo ele considera como uma coisa desconhecida, por isso que ele ataca o corpo do bebê com essa alergia, né? Então são totalmente diferentes. Quando você vê um produto no mercado escrito zero lactose, você vai atrás para você ver os ingredientes e para ver se não tem aquela informação. Pode conter traços de leite, porque tem uma máquina que processa um certo alimento, ela também processa outra e pode ter resquícios do mesmo. Por isso, seu filho pode ter alergia. No caso do meu, ele tem a PLV, os sintomas foram o quê? Urticária e edema nos pés. Aí a gente fez reteste com um ano e quase um mês. Ele teve urticária novamente, sempre teve reação tardia. A gente usava tamanho normal, no sétimo dia deu a reação tardia com 7 dias. E depois, aí a gente fez o reteste de novo, deu de novo, e por último o rostinho dele ficou todo vermelho, aqui todinho. E depois, isso quando eu tinha 4, 5 meses. Com um ano e um mês, a gente fez o outro teste. A nutricionista, ela orienta a fazer com biscoito de queijo. Por quê? Porque aquele leite, ele passa por um processo de aquecimento do leite, né? Então, assim, era para o corpo não estranhar. Mas como ele tá com um ano e um mês, ainda pode ter reação. Normalmente falam que melhora com 2 anos, três. Tem pessoa que leva para a vida inteira, né? Então depende. A gente testou biscoito de queijo. Quando a gente testou o primeiro dia, deu um vermelhinho assim na boca. A gente pensava que não era disso, porque às vezes aparece vermelhinho de alguma coisa, né? Que ele brinca, arranha, alguma coisa. Mas aí sempre no sétimo dia, aí deu urticária no corpo novamente. A gente tem que, quando der urticária, o sintoma você tem que parar. Agora a gente vai fazer o teste com ele só quando ele tiver com 2 anos, né? Então vai demorar um pouquinho pra gente ter certeza se essa alergia sumiu ou não. O pediatra, na época, ele não passou exames, mas aí meu marido, ele tinha um amigo médico que tem outros que mexem com essa parte de leite. Então, ele falou que a gente tinha que fazer o tal do IgE, né, para alimentos, e o outro que seria para ver a caseína, porque como meu bebê, eu considero leve, né? Então ele não precisaria fazer ali das outras proteínas para ver se tem ou não essa alergia. Quando chega lá para 2 anos, a gente vai ter que repetir, porque ele vai para uma creche, ele vai para uma escolinha, e a gente precisa, vamos dizer, quando a criança tem alergia, você precisa levar um laudo. Tanto creche pública, creche particular, para as pessoas ficarem atentas e não dar nenhum alimento para o seu filho, né? Com leite. Aí é importante que, quando você for ver os ingredientes, eu vou ler aqui porque eu não decorei 100%. Então, assim, quando tiver escrito atrás, caseína nos ingredientes, caseinato, soro de leite ou whey, tá? Aí vocês ficam espertos que aí não pode dar para o bebê de jeito nenhum. E tem alguns alimentos também que contém esse leite e a gente não imagina, né? A manteiga ou margarina, quase todas têm, né? Pode ter uma ou outra que não tem. E porque a maioria delas parece que tem soro, né? Gordura de manteiga ou óleo de manteiga também tem. Nata ou creme de leite, tá? Não pode dar. Iogurte ou coalhada, sem pensar, nem pensar. Queijo de qualquer tipo. E cacau em pó, tudo bem. Cacau em pó com leite ou chocolate, não pode dar. Sabor artificial de manteiga e queijo, tá? Tem muito salgadinho, né? Que tem queijo, então não pode dar de forma alguma pro bebê. E tem outros nomes também que a gente pode ficar esperto assim, localizar, né? Então, alérgicos contém leite, alérgicos contém derivados de leite, alérgicos pode conter leite, sempre vê isso nas embalagens. E tem os nomes técnicos, né? Quando você vê nos ingredientes, caseína ou caseinato,
soro de leite, proteína do soro de leite, lactoferrina, lactoglobulina ou alfa-lactoalbumina e composto lácteo. Então, assim, tem que ficar de olho porque se o seu bebê é mais grave, o que acontece? O meu era mais leve, então a gente se orientou com um pediatra e a gente deu um antialérgico, né? Mas tem crianças que têm sintomas mais graves, aí tem que levar diretamente para o hospital, né? Aqui onde eu moro tem um hospital que atende grávida, faz parto, atende a grávida depois que ganha um bebê, né? Durante algum tempo, não sei quanto tempo, atende criança também. Então, se aconteceu isso, teve sintomas graves, você vai direto no hospital, né? E se for um caso mais grave ainda, eu oriento procurar um alergista mesmo, porque o pediatra ele não tá por dentro, ele não tem, assim, não é questão de que não tem capacidade, mas ele não tá tão 100% dentro do assunto, né? Porque o nosso pediatra ele não pediu alguns exames, o amigo do meu marido falou, e ele pediu muito tempo depois, então ele poderia ter pedido esses exames antes, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado as informações. É, se vocês quiserem participar aqui do canal, tá? Tiver alguma dúvida, achar que eu possa responder, compartilhar também as situações que vocês passaram, como vocês descobriram. E é isso, até mais.